Olá! A você que está nos acompanhando, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à primeira edição do Entre Elas ADVcast. Este é um podcast criado pela Comissão da Mulher Advogada da OAB Alagoas. E neste espaço, nós vamos discutir temas essenciais para a advocacia feminina e tem o objetivo principalmente de fazer você, mulher advogada, a conhecer os seus direitos. Eu me chamo Joyce Braga. E eu sou Cris Torres. Estamos muito felizes em iniciar esse projeto com um tema tão importante: a advocacia feminina e direito das mulheres com câncer de mama. E para isso nós trouxemos duas convidadas maravilhosas que vão estar aqui conosco para contar suas experiências e conversar com a gente sobre os direitos das mulheres com câncer de mama. E nós temos aqui conosco hoje a doutora Lavínia Teixeira, que superou o câncer de mama, tem uma história muito linda para trazer aqui pra gente. E a doutora Marluce Soares, também com uma história de superação maravilhosa, ela ainda está na luta contra o câncer, mas tem aqui também uma história maravilhosa e inspiradora para todas nós. Oi meninas, estou muito feliz em estar aqui com vocês nesse projeto tão importante, né? Nesse mês tão significativo que é o Outubro Rosa. Eu acho que a gente tem que alcançar um número maior de pessoas mesmo nesse trabalho, né, da prevenção e do combate contra o câncer de mama. Estou muito feliz em compartilhar a minha história, né? A gente vai contar um pouquinho aqui para vocês, eu vou compartilhar e que sirva de inspiração para quem tá ou para quem já esteve, né, com o câncer de mama. Olá meninas, para mim é uma grande satisfação me fazer presente, principalmente num assunto de suma importância. Talvez hoje, muito mais importante do que há 10 meses atrás, quando eu não havia ainda sido diagnosticada com câncer de mama. Estar aqui no Entre Ela ADV é uma grande satisfação, não só para mim, mas principalmente para a Amada, porque nós vamos poder apresentar o e-book que contribui para uma maior informação dos direitos da pessoa portadora de câncer. Então, que dê tudo certo, que a gente consiga realmente colocar esse direito em prática. Perfeito. Eu gostaria, antes de qualquer coisa, falar que nós estamos no finalzinho de outubro, nós estamos gravando esse podcast hoje, no finalzinho de outubro, e ele sairá ao ar em novembro. Mas nós fizemos questão de gravar da mesma forma, porque nós entendemos que autocuidado é todo dia. Né? Nós temos que ter esse cuidado conosco mesmo todos os dias, com as pessoas que a gente ama também. Então, inclusive a doutora Marluce trouxe para a gente também uma formação muito importante, que no mês de novembro as unidades de saúde também continuam com as campanhas de prevenção ao câncer de mama. Então, por isso que nós trouxemos, né? Fizemos questão de trazer esse tema e vamos conversar sobre isso então. E para começar, a gente fala exatamente, né, da questão do Outubro Rosa, sobre a importância do Outubro Rosa. Que o Outubro Rosa, na verdade, ele é um movimento mundialmente conhecido. Tanto é que anualmente, especificamente no 10º mês, várias campanhas são feitas com o objetivo de conscientizar a população sobre a questão da prevenção e do diagnóstico precoce. No Brasil, um dado interessante que a gente traz aqui é que o câncer de mama, ele é o segundo tipo de câncer mais comum, perdendo apenas para o câncer de pele. E o mais interessante, que eu acho que é a maior dificuldade nessas pesquisas que a gente andou fazendo previamente, é que é o diagnóstico tardio. E por que é interessante? Porque a gente vive num mundo tão globalizado, num mundo com a tecnologia tão avançada, a medicina tão avançada e justamente o diagnóstico tardio ainda continua sendo um dos desafios a serem enfrentados pelo Brasil. Eu acho que isso, na verdade, seria um tema, assim, uma questão, um dado bastante interessante para a gente discutir aqui. E com vocês duas, a gente vê que realmente como foi importante, né, a questão da autoprevenção, do exame, né, precoce. E aí eu gostaria de começar questionando a doutora Lavínia, como foi assim o teu processo de descoberta da doença? Sim, eu descobri minha doença em setembro de 2021, né, fazendo o autoexame, mas de uma forma muito tranquila. Eu fui me vestir e detectei um nódulo no meu seio direito
E daí eu fiz mesmo o autoexame, vi que era um nódulo que eu não tinha anteriormente. Fui fazer o ultrassom, levei adiante. Então, a primeira mensagem que eu gosto sempre de dizer é que a qualquer sinal, a qualquer indício de algo estranho no corpo, né, que a gente vá pesquisar, porque muitas vezes a gente releva, né, não dá importância, não dá valor, e o tempo faz toda a diferença realmente, né, na cura, no processo de cura contra o câncer. Fiz o meu ultrassom, fiz o que a gente chama de pulsão, que é um exame mais invasivo, que tira uma parte do nódulo e aquilo ali vai a exame, e deu realmente um carcinoma triplo negativo, que é um tipo não hormonal e é um dos tipos mais agressivos do câncer, porque ele acaba que se desenvolve de uma maneira muito mais rápida do que é usual. Então foi aí que eu comecei todo o meu tratamento. Eu precisei fazer 9 sessões de quimioterapia, depois eu precisei fazer 2 cirurgias e acabei com a radioterapia. Então, eu acho que, como você falou, a primeira mensagem que a gente deve realmente ter em mente é a importância do diagnóstico precoce. Porque no meu caso, como ele era muito agressivo e ele se multiplicava muito rapidamente, o fato de eu ter descoberto muito no início foi decisivo para o meu processo de cura. E aí eu vou trazer um depoimento que eu acho importante também. Eu estava conversando com as meninas agora há pouco e estava falando, quando eu tinha 21 anos, eu fazendo o autoexame, eu descobri um nódulozinho. E aí eu fui, né, no médico e, por incrível que pareça, esse nódulo que eu descobri não era nada demais, inclusive eu tenho ele até hoje calcificado. Mas quando ele fez o exame, quando eu fiz a mamografia, eu descobri que eu tinha um nódulo. Sim. Que precisava ser tirado imediatamente. Então eu fui logo, né, fiz logo a cirurgia, tirei, e de lá pra cá eu faço todos os anos todos os exames necessários. Então realmente é muito importante, porque às vezes a gente sente uma coisa e parece que fica com medo, né, e fica com medo de ir no médico e fica com medo de ver. E aí eu já vi também algumas situações dessas que as pessoas às vezes veem as coisas, mas ficam com tanto medo e ficam guardando. E quando elas resolvem ir, já não tem muito o que fazer. Exatamente. Então eu sou daquela opinião assim, o que eu vejo de errado, eu já vou logo procurar saber, porque antes de descobrir, né, logo cedo e cuidar, do que ficar guardando pra quê. E tem muitas pessoas que acham que aquilo ali não vai acontecer com ela, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu tinha uma vida super saudável, eu não sentia nada, porque o câncer é muito silencioso, ele é uma doença silenciosa. Você não sente os sintomas logo no início. Então, eu tinha uma vida super saudável, eu treinava, eu era tão saudável na parte de alimentação também, que nem carne vermelha eu como. E eu não comia já desde a minha adolescência, já porque eu tinha todo esse cuidado. Mas mesmo assim, o câncer veio na minha vida. Então, é pra gente se conscientizar de que tudo pode acontecer na vida da gente. Claro que tem os fatores de risco, mas mesmo uma pessoa 100% saudável pode ter a doença. Então, a gente tem que realmente ficar atenta e fazer todo o processo de prevenção. E daí eu acho uma coisa assim que eu trago para cá agora é a questão da autoestima. Porque a gente que é mulher já tem a questão do autocuidado, da vaidade, e você como mulher advogada, em que no caso a imagem de certa forma ela é muito importante, ela pesa, é mais um desafio. Então, assim, eu direciono agora a minha pergunta à doutora Marluce, e eu gostaria de saber dela como é, na verdade, essa rotina, conciliar a rotina intensa de trabalho da mulher advogada e, ao mesmo tempo, a luta contra o câncer. Quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei meio que parada no tempo, né? Deu um tempo para mim, na verdade, uma semana, se isso pode dizer que é um tempo. E aí eu me recompus, né? E você começa, eu não me via sem cabelo. Na verdade, eu falo no meu depoimento no e-book que quando eu avistava, né? Quando eu convivia com algumas mulheres, principalmente as mulheres com alguma alteração no corpo ou no organismo mesmo, devido ao tratamento, né, a sequela e tudo mais, eu ficava perguntando no meu íntimo, meu Deus, como ela dá conta? Como ela dá conta de ser careca? Como ela dá conta de não ter a mama?
como ela dá conta de ser tão inchada? E quando eu recebi o meu diagnóstico, primeiro diagnóstico, sem saber o tipo do câncer ainda, o questionamento foi, primeiro eu tinha certeza que eu pensava comigo, eu vou morrer, né? É o meu fim. Agora o que vai ser dos meus filhos, o que vai ser de mim? E depois eu perguntei para o doutor, assim, já com o meu oncologista, quando foi descartado a possibilidade de uma cirurgia, porque depende de pessoas para pessoa, depende de onde o câncer já se encontra, né? São protocolos diferentes, então eu estou falando do meu protocolo. O meu protocolo precisou, inicialmente seria a mastectomia, mas devido à agressividade do câncer luminal B, com uma aceleração de crescimento muito rápido, teve que inverter. Eu fui primeiro para as quimioterapias, eu fiz 8 sessões de quimioterapia, 4 branca e 4 vermelha. E aí eu volto para a cirurgia. Então, assim, nesse processo que eu me vejo sem cabelo, que eu questiono com o meu oncologista, eu vou ficar careca? Ele disse, vai sim, vai ficar careca. Eu falei, quando? Ele, provavelmente na segunda semana da primeira quimio branca. E foi exatamente o que aconteceu. Eu puxava, meu cabelo vinha um monte. Então, eu fui adotando estilo, na verdade. Eu fui, como eu falei, eu não tinha que me adaptar o câncer, né? Eu não, era ele que tinha que se adaptar a mim. Então, o que eu fiz? Eu raspei a minha cabeça quando começou a soltar aquelas mechas. Eu fiz né, pedi à minha filha que tirasse todo o cabelo. Esse cabelo aqui é novo, ele nasceu pós-quimioterapia. E aí eu mudei também algumas vestes, adotei alguns estilos. E é claro que muitas pessoas te olham, tem um olhar diferenciado para você, né? Uns com coitadinha, ai que dó, né? Tá com câncer. E outras não, outras, nossa, como você tá forte e persistente. E você muda meio que o estilo. Eu sempre me vesti dessa forma, mas aí você tem que adotar. Você tem que mudar um pouco o seu estilo, a sua rotina. Eu ando agora, não muito, mas eu andava com uma bolsinha de suplemento, porque eu tive problema com as minhas defesas. Então, eu sempre andava com as minhas bolsinhas. Peguei audiência de durar 8 horas, júri que durou 9, 10 horas. Então, a minha alimentação estava toda ali. E eu sempre tendo o cuidado pessoal, mas também a aparência. Né? Sempre me preocupei muito com a aparência e não é uma coisa relevante, não é uma coisa assim só da vaidade, é uma coisa de auto se cuidar mesmo. Exatamente. Verdade. Exato. E aí nos traz também uma questão muito importante. Nós sabemos que nós, enquanto mulheres, já enfrentamos vários desafios, né, para conseguir enfrentar a nossa profissão no dia a dia. E além todos esses desafios que naturalmente nós já enfrentamos no dia a dia, me conta como é que foi, além dos desafios normais, né, que nós mulheres temos que enfrentar, essa rotina de trabalho, de casa, filho, família e ainda a rotina médica. Me conta, doutora Lavínia, como é que foi isso para você? É bem complicado a gente, né, administrar tudo. Eu acabei fazendo o meu tratamento em São Paulo, porque o meu primeiro diagnóstico aqui deu negativo. Só que houve uma divergência muito grande nos exames. O meu ultrassom, eu já saí do ultrassom com a médica falando, olha, você está com uma suspeita muito grande. Você tem 90% de chance. E eu procurei um médico aqui, fiz a punção e ele falou, não, é um nódulo, faça uma cirurgia simples com um cirurgião plástico. Só que eu não fiquei segura, porque como o ultrassom tinha dado muito, né, positivo, assim, uma suspeita muito alta, eu fui a São Paulo. Na época eu tinha uma cunhada que também estava passando por um câncer de mama, já no tratamento final, e ela falou, não, escuta a opinião do meu médico, que ela mora lá. E foi quando eu fui a São Paulo e fui diagnosticada lá. Então eu acabei tendo a segurança, porque quando você vai fazer um tratamento desse tão invasivo na sua vida, você tem que fazer com uma pessoa que você entrega a sua vida. Então verdade. Você tem que ter uma confiança para entregar e fazer o seu tratamento sem questionar, porque são muitas coisas que você tem que fazer. E se você não tiver com uma pessoa que você tenha 100% de segurança, se você ficar insegura, você não consegue ir adiante, né, da melhor forma possível. Então, para mim, foi mais ainda complicado, porque eu tive que ficar indo a São Paulo, vindo para cá.
E na época o meu filho foi morar fora, então eu não tive muito a presença dele, né? Então eu tenho um filho único. Então isso também acabou impactando muito no meu tratamento, porque eu acho que quando os filhos estão juntos a gente se fortalece. Mas eu me fortaleci, tive uma rede de apoio muito grande. E eu acho que essa questão de você manter a sua rotina, como a doutora Marluce mesmo falou, é muito importante, porque o câncer ele traz tantas implicações na vida da gente, sabe? Você passa por tantas coisas, aparência, você passa, né, por todas essas questões do preconceito que envolve a doença, porque quando você fala que está com câncer, a primeira impressão que a pessoa tem é que você, né, é uma coitadinha. Então, de fato, você tem que estar mostrando ali que você não é uma coitadinha, você tem que assumir um papel de protagonista ali da sua história. Você não pode estar se vitimizando, porque aquilo ali vai lhe derrubar. Exato. Então, toda essa questão de você manter uma rotina, manter a rotina de trabalho, manter uma rotina dentro de casa, né, ser presente é muito importante. E eu acho que é um desafio grande, porque o que as pessoas querem é... As pessoas se sensibilizam de uma forma às vezes negativa e as pessoas querem lhe excluir ali porque não vão aguentar ver você passar por aquilo. Então, muitas vezes eu tive essa impressão. Na época eu trabalhava até no órgão público e uma das pessoas falou: olha, Lavínia, você não acha melhor você ficar em casa e tirar uma licença? Porque você está aqui, você está correndo riscos de adoecer. Quando na verdade a minha presença ali estava impactando de uma forma negativa para ela. Então você tem que, além de tudo, você tem que se impor durante a doença e durante o tratamento. Então são vários desafios. E que na verdade o fato de você estar ali estava impactando de forma positiva, ou pelo menos deveria impactar de forma positiva para você. Exatamente. Porque nós estamos trabalhando, nós estamos nos sentindo útil. Com Isso certeza. faz a gente ter mais vida, mais vontade. Então é muito importante que as pessoas tenham esse olhar, né, de empatia. Exatamente. Né, de entender que a vida segue. A vida segue. Você tem que ter motivo para se levantar da cama. Imagina porque você ficar em casa, exatamente, né, o tempo todo deitada lá chorando, se lamentando porque eu tô doente. Imagina você tá lá trabalhando todos os dias e dizendo, não, eu vou conseguir, aquilo ali vai dando um gás pra você. E sem contar que também inspira outras pessoas, como você disse. Outras pessoas estão ali olhando pra você dizendo, poxa, apesar de ela estar aqui. Se ela consegue com o mais, eu consigo, né, com o menos. Exato. Então eu acho que de fato, eu sou influenciadora também, né, acho que o grande público sabe. E na época eu trabalho ainda muito com minha imagem, então para mim foi muito impactante. Quando eu descobri, eu falei, não vou mais, cancela o meu Instagram. Eu hoje em dia tenho quase 100 mil seguidores. Eu falei, cancela o meu Instagram, porque como que eu vou fazer essa virada, né? Como que eu trabalho com beleza, trabalho com moda, como que eu vou aparecer careca, como que eu vou aparecer, né, debilitada, porque você muda mesmo, você fica sem cílios, sem sobrancelha, você perde o cabelo. Na época eu também raspei. Então, você tem que ter muita força e passar essa imagem. E hoje em dia, graças a Deus, eu consigo inspirar, porque muitas pessoas são frágeis, são mais frágeis e se encontram fragilizadas diante de dificuldades. E eu acho que a gente, né, tem que mostrar a força que a gente tem, e isso vai estimulando a gente também, né? Então, ter um objetivo, ter um trabalho, né, você ir para academia, eu ia para os eventos, eu ia para as festas. Então, eu acho que isso me ajudou muito durante o meu tratamento. Com certeza, isso é muito importante. Assim, diante desse cenário, uma questão que me surgiu agora e que deve ser abordada principalmente é que, diante de toda essa situação, as mulheres diagnosticadas com câncer muitas vezes não sabem dos seus direitos. E isso ela tem vários. E através da doutora Marluce, a gente sabe que através também da Amada, né, foi criado um e-book que meio que resume todos esses direitos, apesar de não abarcar todos. Exatamente. E eu queria que agora, neste momento, você viesse a explanar quais seriam os principais direitos dessas mulheres que são diagnosticadas com câncer.
Falando de mulheres diagnosticadas com câncer, o que eu tenho observado, principalmente nos consultórios e a necessidade nas palestras, nas rodas de conversa, é de informação mesmo. Em questão de quê? Por exemplo, reconstrução mamária. Eu estou fazendo atualmente o meu tratamento parte particular e outra parte pelo SUS. A minha doença é pré-existente, logo o plano de saúde ele não cobre. No momento não está cobrindo ainda. E aí o que acontece? Quando eu estou nos consultórios do SUS, eu tenho observado muitas mulheres sem mamas, por exemplo. E aí eu começando a conversar, começando a questionar, e elas falam que ainda não apareceu uma prótese, né? Que ainda não surgiu a prótese. E aí eu começo a questionar a necessidade delas correrem atrás. Primeiro, esgotar todas as vias administrativas. Eu falo, olha, existe uma legislação que te dá direito à reconstrução mamária imediata, quando possível. No meu caso, não foi possível hoje, né, falando hoje, não foi possível fazer a reconstrução mamária porque teve alteração, a minha prótese estava na sala de cirurgia, mas quando abriu a mama, encontrou-se novos focos, inclusive o músculo que sustentaria a prótese também estava prejudicado, mas falando em direito, a gente coloca principalmente a reconstrução mamária, a alteração dessa lei que dá direito à paciente que fez a mastectomia, a simetrização da mama, ou seja, se ela colocou prótese na mama esquerda, ela tem total direito de fazer a simetrização da mama direita, mesmo que seja por meio de outra prótese. Então o SUS ele tem que disponibilizar 2 próteses para essa mulher que passou pelo processo de mastectomia. Uma outra questão que é muito importante, não só para as mulheres, mas para todos os pacientes que se encontram em tratamento de câncer, que está com um diagnóstico, que mora fora do local do tratamento, mesmo que seja interestadual, ou seja, que precisa de fazer um tratamento, por exemplo, a exemplo da doutora Lavigne, que não estava, né, na vulnerabilidade social, mas nós temos muitas e muitos que estão em condição de vulnerabilidade social. Ajuda de custo, né? O custeio para essa pessoa estar se deslocando do município dela, que seja um deslocamento intermunicipal ou que seja um deslocamento interestadual. Ela deve buscar esse direito junto aos órgãos competentes e quando negado, ela deve necessariamente buscar o auxílio judiciário. Tem também a questão que eu falo que é de suma importância, apenas 5 estados aqui no Brasil aderiram, inclusive Rio de Janeiro foi o pioneiro, o Goiás também já aderiu, que é a questão da lei chamada de Angelina Jolie, que é o esvaziamento, né, da mama que se encontra, que é o tratamento, na verdade, para olhar primeiro se é uma doença genética, é o estudo do painel genético, na verdade, né? Faz-se o estudo do painel genético, como é o meu caso. Por exemplo, eu tenho um tio que tem câncer de mama, 1% dos casos de câncer de mama pode acontecer com um homem. E esse 1% aconteceu com um tio meu. Ele tem câncer de mama. Isso. Uma tia minha também passou pelo tratamento do câncer de mama. Isso significa o quê? Que provavelmente esse câncer pode ser um fator genético. E aí eu preciso de quê? O estudo do painel genético para poder chegar a esse diagnóstico. Chegando positivo, o SUS ele tem que me dar o direito de fazer o esvaziamento da outra mama que não está doente, assim como a retirada de ovários. Então, assim, essa lei, né, esse estudo do painel genético, ele ainda não está disponível em todos os estados do Brasil. Mas, digamos assim, eu preciso de fazer esse estudo de qualquer forma. É um exame caríssimo, né? Ele custa hoje em torno, aqui em Alagoas, ele está em torno de R$1.800 a R$3.000. Uma pessoa em vulnerabilidade social, uma pessoa de hipossuficiência, ela não tem condições. E aí ela vai solicitar o órgão administrativo, havendo a negação, ela deve
requerer. E até um exame importante para o resto da família, para né? o restante Porque da no família. meu caso, por exemplo, todo mundo ficou apavorado. Eu tenho 3 irmãs, Exato. né? Então, a minha família é composta de, atualmente, 9 mulheres, entre irmãs, sobrinhas e minha mãe. Tipo, família próxima. E todo mundo ficou em pânico, porque eu fui a primeira, nunca tinha havido um caso. E eu acabei fazendo o teste genético porque todo mundo ficou em pânico, achando também que, de fato, se fosse genético, né, vindo para mim, elas também poderiam ter. Então, é muito importante essa informação, é muito importante o teste genético, porque envolve todos os membros da família, e não só quem está passando pelo câncer. É o que está acontecendo hoje na minha família. Então, eu já vou fazer o teste genético e já está todo mundo articulando para saber qual é o próximo passo para tomar. Eu tenho 3 irmãs que estão dispostas. Porque aí a prevenção, sobrinhas, filhas. A prevenção é feita de forma mais atuante, né? Sim, com certeza. O e-book que nós estamos falando é o e-book Outubro Rosa, Direito da Pessoa com Câncer. Ele está disponível na página do Instagram da Amada. Mas nós também vamos disponibilizar um link para que vocês possam baixar e ver todo esse material que está lindo, né? Está de parabéns a Amada, está de parabéns a doutora Marluce, com informações muito importantes. E como a doutora Marluce falou, não estão contemplados aqui todos os direitos, mas aqui já tem bastante coisa que eu nem sequer imaginava. Né? Como, por exemplo, saque do Programa de Integração Social do PIS, FGTS o FGTS, também, na época eu também. A questão do afastamento do trabalho. Também, de afastamento. Isso é muito por o importante. período, licença para tratamento de saúde, licença por motivo de doença em pessoa da família. Isso. Uma parte que eu achei interessante também foi os direitos das mulheres trans. Exatamente. Perfeito. O direito das mulheres trans hoje é muito importante ser abordado em diversos, digamos assim, níveis, em diversos locais. É necessário, porque são pessoas que ainda estão meio que esquecidas, né? Elas ficam ainda meio que no anonimato. E eu tenho observado durante essa rotina de tratamento que aqui e acolá eu vejo alguém passando por essa necessidade. Então, abordar esse tema, como, por exemplo, assistência social da mulher trans, fazer os exames preventivos, né? Principalmente para aquela que faz uso de hormônio, né? É necessário, porque o risco de ter o câncer de mama ainda é maior. Então, quando a gente traz no e-book o direito da mulher trans, afirmando o quê? Essa mulher, ela tem o mesmo direito que qualquer outra mulher. Ela está no mesmo pé de igualdade, né? A paridade, a igualdade de gênero, né? A promoção, a igualdade de gênero. Muito importante vocês trazerem essa questão. Inclusive tem alguns aqui também que eu gostaria de citar: isenção do imposto de renda na aposentadoria e na pensão e reforma, quitação de financiamento de imóvel pelo sistema financeiro de habitação em caso de invalidez ou morte, tarifa social da energia elétrica. Então, assim, são informações importantes que impacta diretamente no nosso financeiro do dia a dia. Exato, né? E vai fazer muita diferença, porque você já vai gastar com tratamento de saúde, com medicação, e você tem essas coisas aqui, já ajuda bastante. E o quanto a população ainda está carente dessas informações. Então, é muito importante realmente que a gente faça a divulgação. Quem puder baixar o e-book, baixa, distribui, né? Divulga com as amigas, com as conhecidas, com os familiares, porque informação nunca é demais. Né? Vamos compartilhar prevenção e informação. Não é verdade? Exatamente. O tema ele é bastante rico. A gente passaria a tarde comentando sobre ele, falando sobre várias políticas públicas, sobre vários direitos. Tanto é que no e-book não coube nem no simples e-book, não é verdade? Exatamente. Então, assim, para a gente encerrar, eu gostaria que vocês
começando, a gente pode começar, por exemplo, pela doutora Lavínia, seguida da doutora Marluce, qual é o conselho que vocês dão para os ouvintes que nos estão ouvindo e que passam por esse tipo de situação, não só por quem passa, mas também com o objetivo de prevenir. Sim, eu acho que a primeira mensagem que eu gosto sempre de passar é exatamente a da prevenção, que no meu caso foi muito importante. Então, que não tenham medo, que vão adiante, qualquer sintoma, qualquer sinal, vão adiante para buscar mesmo se existe alguma coisa errada. E após a descoberta, que siga a vida normalmente. A gente consegue encontrar força, nós somos mais fortes do que imaginamos, sempre. A gente consegue seguir a nossa rotina e que vocês passem a se conhecer melhor e a se impor em prol do benefício mesmo para você conseguir sair dessa situação de cabeça erguida da melhor forma possível, porque eu lembro quando eu recebi a notícia do meu mastologista, ele falou, você já passou por alguma dificuldade na vida? Eu falei, já passei por várias, doutor. Ele falou, encare como mais uma, não vai ser a última e nem foi a primeira. E eu acho que a gente tem que encarar o câncer como uma dificuldade, que ela é diferenciada, ela é dura, dolorosa, né? Mas é mais uma dificuldade de tantas que a gente tem na vida. Então, eu acho que todo esse preconceito, essa discriminação que existe em cima do câncer, eu vim aqui para quebrar tabus. Hoje em dia, minha vida pós-câncer está melhor do que a minha vida antes do câncer. Eu me sinto uma nova mulher, eu consigo, né, lidar com todas as adversidades, eu ressignifiquei, eu passei a valorizar muito o meu dia a dia, as pequenas coisas. Então, eu acho que a gente tem que encarar essa doença e todos também que estão envolvidos, né? Se alguém tem um familiar, um amigo, hoje em dia é tão usual, né? Como vocês mesmos falaram, que a gente acolha, mas acolha sendo forte e jamais se vitimizando. Obrigada, doutora. A minha palavra é sempre, existe vida após o câncer. Após o diagnóstico, você continua vivendo normalmente, desde que você faça a resignificação da sua vida. São novos valores que você passa a adquirir para si mesmo e até mesmo para as pessoas que estão ao seu redor. Receber o diagnóstico de câncer nunca foi uma notícia fácil para ninguém, então não foi para mim também. E eu precisei de encarar, levantar a cabeça e continuar. E a mensagem que eu passo é exatamente essa: prevenção e enfrentamento, né? Previne e, se chegar ao diagnóstico, enfrenta. Porque não existe outra forma de se chegar à cura a não ser enfrentando. A palavra forte e corajosa nunca fez tanto sentido em minha vida. Eu sempre me olhava, meu cabelo caindo no chão, meus cílios indo embora, minha mama, meu peito indo embora. Eu tenho uma brincadeira que é uma brincadeira sem graça que eu falo pra mim mesma. É tão sem graça isso. Eu falo assim: o câncer, quando ele não mata, ele humilha. É verdade. Ele leva seu cabelo, leva seus cílios, mas os humilhados serão exaltados, é verdade. Mas ele humilha, mas ele também é humilhado. E nesse momento, o câncer que a doutora Lavínia teve, o câncer que eu estou tendo, que inclusive são cânceres agressivos, a gente está humilhando eles, né? Eles estão sendo muito, mas muito humilhados. Então a mensagem é: humilhe o seu câncer, humilhe ele merece. É isso, gente. Deixa eu respirar fundo. Um tema muito sensível. Muito sensível. Bastante sensível. Mas nós queremos muito agradecer a presença de vocês. Grandiosas, gigantes, inspiradoras. Com certeza, depois da tarde de hoje, nós vamos sair daqui de outra forma. Nós esperamos que para vocês que estão aí nos acompanhando também seja bastante inspirador. E vocês que estão nos acompanhando até agora, não percam o próximo episódio, que vai trazer o tema: o combate ao assédio moral e sexual na advocacia. Juntos, seguimos na luta por direito, respeito e igualdade. Até a próxima.